Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad y una gran oportunidad que se dio por la buena voluntad tanto de Esteban como de Cris, de estar aquí pudiendo compartir. Vamos a saber un poquito más de la intimidad, de la experiencia de Cris y primero que todo te agradezco y a Esteban también porque siempre va a estar disponible para ayudarnos con Para el lo que sea, idioma, para dar la chispa de la alegría. Ese es Esteban, ¿no es para cierto? darle el sabor, El el sabor, condimento. ese lo É hace verdade. Esteban, sí. ¿Cómo están? Bien, pues excelente. Ansiosos por hacer preguntas que toda la gente quiere hacerle a la Sí. Cris, pero que nadie le hace. La pregunta secreta. ¿Y tú, Cris? ¿Todo Que bien? medo! Bueno, acabamos de terminar la presentación de Cris en el Lipedema Summit de Estados Unidos y gracias a Esteban que pudo ayudarla con toda la interpretación del portugués al español ahí con los gringos, pero salió todo perfecto, muy lindo y obviamente Esteban dándole a la chispa siempre de la No. picardía, ¿no? Pero salió súper bonito. Así que aprovechamos ahora para comenzar un ratito a conversar. Sí, conversar con la Cris sin pauta, sin Así, guión, ¿no? así, Así. como en casa. Es Eh, como que no... Ah, sí. Oye, Ya. tengo algunas preguntas para ti, Cris, pero serias. No, no, Oh, no. No, oye, Cris, porque mira, todos nosotros nos dedicamos a otras áreas y muchos de los que escuchan las transmisiones trabajan en otra área. ¿A qué área te dedicabas tú? Porque ahora todos te conocemos por Crio. Crio Crioda da Cris, Cris. marca registrada. Pero antes de dedicarte a esto, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Dos meus 24 anos já que eu tenho de formada, sou da primeira turma de fisioterapia do estado do Espírito Santo. E eu sempre trabalhei com reabilitação, na área neurofuncional, paciente pós-AVC, atendimento domiciliar, uma salinha. E aí 2 vezes na semana eu trabalhava também com a dermatofuncional, mas de forma muito amadora, principalmente com pós-operatório. Mas a minha paixão era realmente trabalhar com a neuroreabilitação na área neurológica. De grandes ou crianças? Não, adultos, Adultos? adultos. Y en ese como intertanto, si a ti te gustaba neuro y te empezó a llamar la atención la parte estética, ¿en qué año tú hiciste el switch y dijiste ya no veo más neuro y me dedico solo a lo de estética? Há uns 10 anos, quando a Criolipólise chegava no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer essa tecnologia e de cara ela me chamou muita atenção, porque a estética que não me impressionava, porque na reabilitação me encantava muito a possibilidade do paciente, acabou de ter um AVC e ele estava sem andar, eu conseguia devolver a possibilidade, da marcha a esse paciente. Então, esse impacto na vida do paciente é o que sempre me moveu. E eu não encontrava isso na dermatofuncional. Eu era muito frustrada, então era mais para complementar a semana de trabalho. Até conhecer a criolipólise, que mesmo trabalhando lá atrás trabalhávamos com grandes tempos, a gente sabe que ela sempre entregou resultado, né, mas no primeiro momento já me encantou, eu falei: "Essa tecnologia, ela é diferente, ela me entrega o que eu estava acostumada a ver resultados em cirurgia, ¿Y tú hiciste algún curso? pós-cirúrgico". ¿Algún curso para empezar a trabajar la criolipólisis o comenzaste desde la autodidacta? Fiz um curso, uma formação que teve no Espírito Santo, uma profissional deu um curso bem básico, eh, acho que era Mari de Chiara é o nome dela. E ela deu essa formação no Espírito Santo, acho que ela nem sabe disso, ela tá ouvindo isso aqui agora, ela vai Tú, foi o mujer, primeiro la curso. inspiraste. É isso, foi a ¿Podrías falar con él? e era um curso básico que todo mundo fazia muito igual, né. Era aquela criolipólise de 45 minutos, 1 hora, manta simples, e independente da área, da região, e só existia crio de sucção, né, não tinha crio de placa. Claro, en Brasil Ah, ahí en esos años no todavía Não había tinha no, crio de placa. placa, era só no. sucção. Aquí la placa, bueno, llegó a Chile yo creo como hace 3, no más, como unos 5 Cinco años. años más o menos. En Brasil, ¿hace cuánto hay más o menos criolipólisis de placa? Ah, já de placa, eu acho que a primeira máquina que eu comprei da Device,
uns 9 Unos anos. 9 Tem años. bastante Ah, tempo. mucho más. Bueno, es que ustedes Claro, son Tem fabricantes. bastante claro, es que tempo. en Brasil, 8. Brasil fue uno de los primeros que empezó a masificar esto. Antes en Estados Unidos existía uno, en Chile solo uno, y Brasil empezó a fabricar como loco hasta que reventaron esto. O sea, Sí, en Brasil, pero siempre fue caro. O sea, comprar crío Muito, era muy caro en sí. Brasil. muito caro. Ahora, Imagínate para nosotros, no, que no acá somos no, fabricantes. claro, acá no había opciones. Ahora en esos años, cuando tú empezaste a hacer eso y te cambiaste en euro, no hubo como alguna resistencia de tus cercanos, pessoas cercanas que te falaram ou te desmotivaram e falaram, Por não, la como que você estética. vai sair de neuro para estética? Sim. Como foi tua A todos nos experiência? pasó, yo O que creo. a Tom, A todos nos Até pasó. para mim, né, para o meu psicológico, a minha rede de amigos, de contatos, eu fui criando ali naquele bairro onde eu trabalhava, em torno da reabilitação principalmente. A dermato era uma quantidade muito pequena que eu atendia. A criolipólise que foi mudando a regra do jogo. Eu comecei a atender, fazia daquilo um evento e me chamou muito a atenção. Aí teve um episódio que marcou muito a minha carreira, que eu fui numa formação da própria Advice, que era a empresa la que más se que movía en eso. que mais que tinha as máquinas de ¿Brasileña? criolipólise conhecida, hoje nem existe mais Quebró. essa empresa, assim. Ah, E a dona, a Estela, o filho dela, né, o Gabriel, que é um amigo também hoje, Que trabaja en inyectable ahora. sim, participa sempre dos eventos que a gente faz. Ele faz a harmonização íntima. É bueno, pero fantástico. hay que aclarar eso, que en Brasil los fisioterapeutas No, pueden no, hacer pero inyectables, él es, yo creo que Gabriel es biomédico. biomédicos. Sí. ¿Qué Biomédico. vendría siendo, Esteban, biomédico para nosotros? Porque esa carrera no existe No en Chile. existe. Biomedicina es un invento do Brasil. Yo estudié ingeniería biomédica. No, acá Yo estudié eso, ¿Tú estudiaste eso? ingeniería biomédica, pero eso era ser ingeniero nomás, pero Claro, en lo más Brasil cercano al hay nombre. un biomédico hace un poco como de todo, porque trabaja en inyectables, puede prescribir algunas cosas. Es como un híbrido. Es como después, debajo del médico. Podría ser, es que no sé si está tan escalonado, no sé si Ya. debajo. No, en No, Brasil hay más, es más más parejo. transversal todas las profesiones, ¿no? Como que Pero no esa hay carrera esta es cosa. nueva en Brasil o es En antigua. Brasil existe ¿Cuánto hace tiempo cuánto, unos leva? 6 años, 7. Biomedicina. Biomédico, acho que 4 anos. No, sí, es Ah, Na formação relativamente nuevo. básica como a ¿y cuánto fisioterapia. tiempo tem no. que estudar? ¿Cuántos anos? Então, 4 No, anos. estudian 4 años, mas a formação de biomedicina existe faz quantos anos? Ah, não sei. Pero yo Também no não creo sei. que sea muy antiguo. Yo creo Não que é, de los também últimos creio 10 que años. não é muito antigo. Bueno, esa carrera, claro, no existe en Chile. Claro, entonces estaba esta empresa que era Advice, después con los años quebró, pero el hijo, que era Gabriel, Sim, e eu dizia que eu fui numa formação em São Paulo, que eles davam esses treinamentos da máquina, e a dona da empresa, ela falou: "Cris, por que você não compra uma máquina?" Só que era muito fora da realidade, comprar uma máquina que era muito cara. E ela falou: "Compre uma máquina que com 2 meses, se você estiver arrependida, eu compro a sua máquina de volta." ella te dijo, Ela me cómpralo, desafiou, ela si me tú te desafiou. arrepientes, te Sim. devuelvo el valor, una cosa así. Naquele mesmo dia eu liguei para o meu marido e falei: "Eu preciso de R$30.000." E R$30.000 hoje já é muito dinheiro, naquela época, naquela ocasião, era muito dinheiro. E ele me emprestou esse dinheiro, esses R$30.000, para comprar minha primeira máquina de crio, era uma saída, vinha com 2 manípulos, um P e um G só. E era uma fortuna, uma máquina de crio custava cerca de R$220.000. Uma máquina com somente uma saída. ¿Cuánto vendría siendo eso más o Comprei, menos para que... trabalhava sábado, domingo, feriado, à noite. Você Muito, já tem, muito, já, muito ¿Tú trabalho. ya tenías hijos ya? Sí. Sí. Sim, Sí, po. muito trabalho, ¿Y trabajabas todo el día? todo dia, todo dia, todo dia, naquele desespero de pagar a máquina. Paguei a máquina muito rapidamente, Ou seja- porque o ticket da criolipólise naquela época era vendido por áreas, eu também vendia áreas, mas era um ticket muito alto. Ahora, lo que tú dices, que você falou es que você dio una entrada de 30.000 Sim, y parcelas. sim. Ok, entonces la dueña le dijo, mira, paga 5 millones de pesos más o menos Son como 5. entrada, pero el equipo costaba 40. O sea, también es como para nuestra realidad, no era muy barato. Si todos los No, equipos no, en Brasil eran claro. caros. Y ahí tú apostaste y dijiste, listo, voy.
voy a la Vou. guerra y trabajaba todos los ¿Estabas días. sola Sim, o con sola. alguna persona que te Sola, ayudaba? sola. Só com a ajuda financeira de meu marido. Un aplauso para el hombre que se... Ya, Gustavo. entonces Gustavo, ya, él fue un gran Ele inversionista. foi um incentivador, Creyó en ti. acreditou, algo tudo muito no escuro, porque eu também fazia CRIO, que hoje a gente sabe que não é que é a forma errada, mas não era a melhor forma para se fazer. Mas sempre com muita dedicação, fazia daquilo ali um evento, recebia os pacientes com muito carinho, com muito amor. E eu acho que um grande diferencial é o acompanhamento que eu via os pacientes recorrentemente. Então, e o meu olhar observativo, né, como está sendo o processo, né, ficar muito bom sempre ficava todos. A questão que eu comecei a observar é como é que era essa evolução a médio e longo prazo. ¿Y en qué momento tú empezaste a darte cuenta que habían ciertas cosas que se hacían en el protocolo que no te hacían una relación o no te cuadraba y empezaste a probar cosas diferentes? A forma de cicatrização da CRIO, que você via na aplicação tradicional, que a longo prazo, principalmente a curto, você não consegue ver, mas a longo prazo você vê que era uma cicatrização desuniforme, então não está a maneira correta de aplicação. E também, dentro da progressividade, alguns pacientes evoluíam muito bem, com muita flacidez, o paciente evoluía bem, melhorava a qualidade de pele e sustentava, mas o paciente compacto era sempre o que mais me desafiava, porque ele evoluía bem a curto prazo, mas a médio e longo prazo esse paciente, ele não cicatrizava tão bem. Você via que ali é como se ele voltasse a estaca zero. E Mm. esse voltar à estaca zero, a gente conseguia entender que não era um tecido, não era mais a gordura. Ele voltava à estaca zero, mas era com proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Ahora, Mira, ahora en esos años en que tú cambiaste, porque en el fondo tu historia, porque es interesante, porque a veces la gente te ¿cómo se le ve, ocurrió? te Dice. ve como Claro, en el éxito, pero eso tuvo un proceso. claro. Sim. Pues tú trabajabas sola, no es que vienes de una familia millonaria, no, o sea, te quebraste la espalda trabajando, como muchos de los que escuchan estas cosas. Ahora, en ese periodo en que tú trabajabas casi sola, ¿no te frustraste en algún momento de que tú veías como que no habían resultado? ¿No pensaste en algún momento decir, me dedico a otra cosa? O que mais me frustrava e que me fez quase desistir eram as intercorrências, Las porque complicaciones. acontecia. Aham, acontecia. Então era visualizar, um resultado não tão efetivo, ou a gente passei por algumas queimaduras, e eu falava: "Não quero trabalhar com isso, eu trabalho para resgatar a autoestima, eu quero promover beleza", eu não me conformava com a intercorrência. E eu lembro que meu marido sempre falava, né, aconteceu alguma coisa, eu falava: "Ah, essa paciente teve uma queimadura", e eu ficava uma semana muito mal, sem querer trabalhar. Todo mundo da casa sabia que tinha passado por uma intercorrência. E eu comecei a desenvolver uma forma de trabalho das 2 uma. Ou eu iria deixar de trabalhar com criolipólise e abandonar aquela máquina, até porque ela já estava paga. Então, Había que, había que esquece retomar. aquilo ou vamos ajustar para que não aconteça mais a intercorrência. E aí foram as mudanças. A manta dupla, o ajuste no tempo. Qual é o tempo mínimo que eu posso trabalhar que vai me entregar um resultado, não vai comprometer o resultado, mas que vai me garantir máxima segurança? ¿Hubo algún momento en que dijiste, voy a cambiar de rubro, no quiero ver más la criolipólisis? Ai, não. ¿No? Depois que eu comecei a trabalhar com a criolipólise, era somente mesmo bem no início, que passamos por algumas, intercorrências pontuais para o volume que a gente atendia, né, mas, eu lembro que em um curso que eu fiz com o Gabriel, e ele disse no curso assim: "Se você nunca teve uma queimadura, você terá". E eu lembro que eu respondi no curso: "Tá repreendido em nome de Jesus". Ele quis dizer que se você trabalha com a técnica, era inevitável que em algum Algún momento día te va a pasar. poderia ter. Pensa, você trabalhava 60 minutos, todos os pacientes praticamente. Mm. Então, independente da região,
É claro que você poderia correr o risco de tirei o manípulo, opa, se deparou com uma intercorrência, seja pela característica de tecido do paciente, pela área que estava tratando, não suportou aquele tempo. Mas geralmente, até nesse tempo, né, hoje considerado um tempo muito grande para se trabalhar com criolipólise, a gente sabe disso, e o corpo geralmente respondia bem, era seguro. Mas eventualmente acontecia na intercorrência a queimadura ou a hipercicatrização, né? E isso me frustrava muito e me fazia pensar, eh, não sei se quero trabalhar, mas ao mesmo tempo voltava muitos resultados incríveis. Então o caminho foi só trilhar mesmo o processo para, ao invés de desistir, eu não quero fazer por conta desse número mínimo de intercorrências, foi o que eu posso fazer para todo esse volume de resultados incríveis, para ajustar ainda mais, para que eu só vá nessa linha. E eu sei que se a gente trabalha com uma técnica, você não pode pensar: "Nunca vou ter uma intercorrência". Mas hoje eu digo para vocês que a forma como a gente trabalha é muito segura, e foi um caminho trilhado, né, respeitando o processo. Oye, Camino Cris, largo. claro, y en qué momento? Porque bueno, ya, tú cambias el protocolo, empiezas a tener resultados, pero en tu clínica. Pero ¿en qué momento tú dices, tengo que inventar un curso? Ya voy a hacer una formación y voy a empezar a Bueno, yo creo que enseñar. ahí falta la etapa de en qué momento pasó a ser un método para No, ella, claro, o sea, ¿en qué momento tú construyes un un método, una método técnica y tú para tu dices, ya, clínica primero. Eu acho que o grande diferencial é que eu trago da minha cultura, né, da minha família, eu sou muito parecida com a minha mãe. E é um grau de perfeccionismo em tudo que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma festinha na minha casa, vira um evento que tem que ser pensado nos mínimos detalhes, isso também na minha clínica. E quando eu congelava uma pessoa, eu sempre quis fazer tudo, cada cantinho, cada área. Então, no momento, como que surgiu a formação? Os resultados. Comecei a ter resultados muito expressivos e as redes sociais, né? Começou a ficar claro isso para as pessoas e algumas pessoas perguntando: "Você não ensina a forma como você faz?" Mas a forma como eu ensinava lá atrás era uma forma totalmente equivocada. O único segredo era só fazer com muita expertise e congelar todas as áreas possíveis. Claro, você estava expondo o paciente ao frio, muitas áreas, muita apoptose, o resultado no conjunto da obra ia ser um resultado interessante, mas não era o melhor, com certeza não. Mas dali mesmo de uma forma ainda equivocada, porque até hoje eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, eu tenho muito a investir para melhorar ainda mais, o legado ainda está sendo criado. Mas, a minha irmã fala, né, que ela aprende muito comigo, que antes o imperfeito feito do que o perfeito que não sai do papel. E foi assim que surgiu a formação. Com coragem, eu vou compartilhar a minha forma de fazer. Naquele momento, era o melhor que eu tinha disponível no momento. Não era a melhor proposta, com certeza, mas era o melhor que eu tinha disponível. E eu resolvi compartilhar com todo carinho, amor e dedicação, e aí a gente foi construindo o legado. Nenhuma formação foi igual à outra. Bueno, entendiendo que yo, por lo que entendí, mi super portuñol, eh, empezaste con tu primer equipo y trabajaste mucho. ¿En qué momento vino este salto económico en donde tú pudiste quizás contratar a un equipo de personas o cambiarte a una clínica más grande o comprarte más equipos de criolipólisis? ¿En É, qué momento tú sentiste que era el momento de volver a arriesgarte nuevamente? eu sou muito conservadora e não foi fácil. Então, assim, hoje eu acho que quem me conhece há pouco tempo, que me vê realmente desfrutando de, eh, experiências extraordinárias, e eu fico pensando, isso tudo com uma tecnologia ela me proporciona isso. Porque quem vai na minha clínica, quem tem a oportunidade de conhecer, sabe que eu só trabalho com criolipólise. Então, em que momento, né, foi um processo, uma máquina muito cara que eu tive que trabalhar muito para pagar, e depois eu lembro que para trocar essa máquina, para pegar uma outra máquina da mesma marca, mas eles me devolveram a máquina, porém com 2 saídas. Uma máquina que já tinha sido cara, eu tive que pagar mais R$ 60.000 para fazer esse ajuste, para ter 2 saídas, para poder eu ganhar tempo, né, de aplicação. Então é o processo. Trabalhava num subsolo de uma clínica, desse subsolo de uma clínica eu fui atender, na parte de cima junto com os dentistas, né, que são meus amigos até hoje,
e aí começou a ficar apertada a sala, eu aluguei uma sala, a casa ao lado e reformei, e aí eu fui contratando uma recepcionista, porque era eu sozinha para fazer tudo, e fui contratando uma pessoa para fazer as drenagens, para eu concentrar cada vez mais na crio, e aos pouquinhos foi crescendo, e até o momento que meu marido falou: "Você precisa de uma clínica para você", eu resistente, conservadora, por mim, talvez eu estaria até hoje no subsolo da clínica desse dentista, naquela salinha que atendia ali a dermato e a reabilitação até hoje. Então, eu acho que ter pessoas do meu lado, como a minha família, meu marido corajoso, isso fez a diferença. Ele foi lá, ele comprou as salas e a gente investiu em plena época de pandemia, fizemos a reforma, acho que eu fui 2 vezes na reforma, ele que tomou frente. Bueno, E qué papá, um dia ¿eh? de cada vez, eu me dedicando sempre ali em dar o meu melhor, e observação clínica. E a Crio sempre entregando muitos resultados, né, e sempre entregou muito resultado. E me questionando quando não era um resultado perfeito, por que não? Por que não? Por que não? Então isso foi dentro do processo, gerando o que a gente tem hoje, que é uma clínica incrível, uma máquina, eh hoje é a Creada por melhor do ti, mundo, casi. uma máquina sensacional, e a possibilidade de trabalhar com aquilo que a gente faz, com tempos validados, mas foi um processo. E a virada, assim, econômica, na verdade, a Criolipólise, desde que ela começamos a trabalhar com ela, na verdade, a gente vendia com ticket mais alto, com menos Ah, trabalho. claro. O que acontece é que a gente manteve o ticket, aumentou o ticket, mas também aumentamos muito o trabalho que ela dá. Porque antes o que a gente vendia áreas isoladas, hoje a gente tem que trabalhar com Todo Área visão da foco. anatomia conectada, Completo. área completa, então tempos menores, mas muito, mais regiões, né. Cosas que deben saber interesantes de Cris. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tomar una consulta en la clínica para Ah. ser evaluada con Cris? Hoje uma avaliação na minha clínica comigo ainda tem que esperar 2 anos e Dos meio años. para fazer uma consulta. Eu hoje estou avaliando pessoas, semana passada eu fiz uma avaliação e nós estamos em, abril de 2026. E eu estou agendando as pessoas para dezembro de 2026. São pessoas que colocaram o nome na lista de espera em 2023. Ya, pero en contexto, dilo O tú para sea, claro, que, es porque en que a verdad esto es veces la gente increíble. no imagina esto. De repente uno no encuentra ahora Es con el que, dermatólogo. ¿No? claro, Esto es peor. no, es O que, sea, o sea, para marcar una consulta con la crisis te demoras 2 años. Entonces lleva luego algunos pacientes ahora en abril que llevan esperando el 2023 y que se van a en tratar ahora en diciembre. diciembre. O sea, se pierde la hora, se mata. O sea, O sea, claro, se enfermó ese o día el sea, cabro yo chico. voy en No, muleta. claro. Ahora, esto como de que, bueno, tu clínica fue expandiendo, conociendo, etcétera, siempre ahí hay una duda porque de seguro alguien te debe haber dicho, tú deberías, que en Brasil esto es muy común, hacer una franquicia. Se lo pregunté yo cuando fui a Brasil. Entonces, Sí, ¿por qué tú, y que esto es interesante escuchar tu respuesta, porque yo no sé qué va a no, decir, es muy linda. ¿por qué tú nunca decidiste crear una franquicia si en Brasil es el negocio del mundo para muchos? Sim. Sí, yo lembro. Primeiro porque, não tem uma fórmula pronta. Para você ter uma franquia, você tem que escalonar replicando uma técnica. E o que a gente trabalha não é com uma técnica, não é com um método, é com um conceito. E para cada paciente é um protocolo único. Para franquear, eu teria que abrir mão do meu perfeccionismo, do meu grau de exigência. Eu teria que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, para diferente prega pequena, média, né, grande, hoje a gente nem trabalha mais tanto com a crio, a gente pede para o paciente perder um pouco de peso, para depois trabalhar sendo a cereja do bolo, mas eu teria que fazer replicar. E isso não faz muito sentido para mim. Eu não dormiria em paz sabendo que eu não entreguei o melhor para aquele paciente, eu entreguei uma réplica de uma técnica pensando, entre outras coisas, só no financeiro. Não que eu não me preocupe com o financeiro, todo mundo gosta de viver o extraordinário dessa vida, mas eu não abriria a mão, da minha paz de deitar e saber que eu entreguei o melhor. Sendo assim, até a espera hoje é justamente porque eu atendo no número reduzido de salas. E até hoje tudo é feito sob a minha supervisão. Cada ponto, cada acoplagem, cada amarração,
Esse é o grande segredo, o meu grau de perfeccionismo, é exatamente o que eu ensino para os alunos, todos podem replicar. Eu não ensino nada diferente do que eu faço na minha clínica, só que a minha forma de fazer é uma forma muito precisa, é uma forma muito centralizadora. Sí, Controladora. controladora. No, pero mire, yo quiero Tú contar mi estuviste en experiencia Brasil, ¿cómo fue? porque, bueno, vamos a contar un poquito. Un día hablo con Esteban, Esteban, voy a tomar este curso, yo también voy a este Ah, curso, y verdad, nos pues sí, nos, fuimos nos, juntos nos a hacer fuimos el curso de la Cris. Nos sentábamos, claro. primero, bueno, Cris habla ahora más despacio, pero hablaba muy La rápido, ametralladora. y era tanta la información que entregaba que, bueno, tú hablas perdón, hablas el portugués Claro, súper yo bien, entiendo quizá un poquito más. pero para mí era una información demasiado grande y, y cuando volvimos nos fue Después tú como, fuiste a la clínica, claro, ¿cuánto después? no, después tomé todos los cursos online. Ya, No, si yo soy senior en tú los cursos de Cris. Yo creo que llevo 20 tienes cursos, una tarjeta todo. Gold, Gold, Gold Silver. platinum, no, Uh-uh. platinum, por todos los cursos que he tomado. Y decía, bueno, tenía buenos resultados, pero yo decía, algo me falta. ¿Será que Chris no dice todo en los cursos? Hablábamos eso. Dije, ya, vamos a ir a la clínica. Fui a la clínica y lo que dice Chris es verdad. Todo lo que ella hace lo enseña, pero hay un secreto. Y ese secreto es que no es una buena fisioterapeuta, es perfeccionista. Ah, Ella es perfección, no tiene que quedar bien, tiene que quedar perfecto. Y el secreto de su resultado es la perfección. Así que no le den más vueltas de qué falta de que Cris nos enseñe. La Cris enseña todo, pero ser así de perfeccionista como Cris, obsesivamente perfeccionista, es el secreto. Nos quedan unos minutitos, hagamos una cosa. ¿Qué te parece que hagamos las preguntas ya más, así como más personales? Por no, ejemplo, no. Cris, ¿cuántos años llevas de casada con su Ah, marido? no. ¿Cuánto tiempo lleva junto Quanto con su tempo você marido? está casada com o Gustavo, 26 com o seu anos. super partner? 26 26 anos já años. de casada. ¿Cuántos filhos? 2 filhos, o Otávio, 26 anos, casei grávida. E a Alice, de 19 anos. É a razão do meu viver, assim, meus filhos e a minha família. Mire, y sobre lo mismo que tiene que ver con eso. Ahora tú estás en una fase más tranquila de curso, Porque Sim, mas pero, não foi sempre assim. pero no fue siempre así. ¿Cuál fue el momento de mayor pic de estrés de tus cursos? ¿Cuántos cursos hacías? Porque Brasil es gigantesco. ¿Cómo era tu agenda 3 años atrás? É, loucura. Era muitos finais de semana fora de casa, eh, e sempre com a clínica, porque eu nunca abri mão da clínica para só virar uma professora. Pelo contrário, acho que se eu tivesse feito isso, eu nem estaria aqui conversando com vocês, porque a técnica teria ficado ultrapassada lá atrás, mm, no que fazíamos antes. Então, era sempre ensinando, e à medida que você ensina, querendo ou não, você também aprende muito. Então, eu tive a oportunidade de aprender com diferentes profissionais, com vocês, quanto que a gente troca e aprende, evolui, e o tempo todo na prática clínica. Mas foi um desgaste físico e emocional, grande. Eu estava mostrando agora há pouco como estou mais Delgada. está delgada, mais estupenda. magra para vocês, mas mesmo, regrada como sempre fui, eu fui ganhando peso por conta do cortisol, Ansiedade. correria, dormindo fora de casa, então foi cumulativo, né, inflamação do corpo, eh mas eu tinha que passar pelo processo, foi importante, foi rico, e hoje estamos aqui com um método ainda mais validado, porque o nosso grande diferencial foi investir na ciência nos últimos anos, e sem esquecer a prioridade, né. Então, eu só estava invertendo um pouquinho, eu estava deixando de cuidar de mim, agora eu já melhorei isso. Então é saúde e a família, e minha parte espiritual, e agora também os negócios, mas teve um determinado momento em que estava tomando uma proporção que, por mais que eu sabia que não era a prioridade, né, não pode inverter as ordens, mas a própria demanda estava fazendo com que isso tomasse uma proporção e um local, acima das minhas outras prioridades. Y en ese sentido, que algo habíamos pimponeado antes, ¿tuviste mucha resistencia de casa? De que te dijeran, oye, no, ¿por qué estás Echamos haciendo de tanto menos. curso? ¿Cómo manejaste eso? Ah, na verdade, eles sempre foram parceiros, entenderam que foi importante,
porque foi uma oportunidade também que aconteceu e isso mudou meu posicionamento. Eu tinha um legado para construir, então eles sempre foram parceiros. Perdi muita festa de casamento, perdi muita festa de aniversário, perdi muito momentos com a família, mas ao mesmo tempo a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. A partir do momento também que eu me posicionei, a gente começou a viver esses momentos com mais intensidade. Eu fiz um bom, investimento financeiro, investi muito em pesquisa do meu próprio bolso, vocês sabem disso, mas também fiz um bom aporte financeiro. Eu não fui sábia, e para isso eu até quero, exaltar aqui o meu filho Otávio, né, que sempre Hum. foi muito bom na matemática, e ele é engenheiro mecânico, mas ele foi para esse lado da assessoria de investimento, ele trabalha na área de finanças, e para mim foi muito importante, ele ficava no meu pé, então eu trabalhava aqui e investia ali. Então eu criei uma estabilidade financeira, que hoje me dá uma liberdade muito grande, de poder trabalhar só com o que eu quero, de fazer aquilo só que me traz propósito, de continuar seguindo o legado, mas de uma forma mais tranquila. Então eu passei por uma época de turbulência, mas também tive sabedoria para poder, criar uma base que hoje me gera uma estabilidade muito grande. Qué bom. Qué bueno, qué lindo. Ya, dos preguntitas y terminamos. Cosas como muy de juego. ¿Cómo se dice signo en portugués? Qual é seu signo do zodiaco? Libra, ¡Ay! Por eso, me encanta. perfeito. Amiga, yo soy Virgo. Virgem. Virgem, Virgo? é Não sei a tradução em virgem português. como o meu Virgem. filho. Aham. Oye, bueno, para terminar, estamos acá en Chile, para que si no se dieron cuenta, pero estamos aquí porque Chris está dando su certificación por cuarta vez. Sí, es la cuarta. Es Ha la venido cuarta, más de 5 veces a Quinta Chile. vez, cuarta é. vez. Sí. ¿Qué te gusta más de Chile, Vino? Acho que o meu amigo Esteban. Na verdade, olha, o Chile ganhou meu coração, né. O ano passado eu não dei nenhuma formação presencial no Brasil e vim 2 vezes aqui Ah, no Chile. sí. Estoy ¡Ay, qué Pues É, emoción! aceptó. Bueno, están acá en mas Chile. Ah, são perdón. muitas coisas. São os Ujú. amigos, é é uma formação leve, porque eu sempre falo, né, da formação aqui no Chile, que não sou só eu, sou eu e o Esteban. Então é como se fosse 2 professores, então para mim é mais leve, eu não sei explicar. Ele já está pronto, Más, ele já Sí, que pode es más seguir. tranquilo, más que lo tranquilo, más hacemos relajado, juntos. más. O Esteban já está pronto, ele já pode seguir dando curso sozinho agora. El Pronto me meto, crío Ice, Esteban. No, Querido no, Esteban no, já Iceman, no está inventes. pronto. No, Iceman, no, teacher. es que la dupla le da un No, toque, le le da da un la toque. pimienta. Es que aparte, como tú eres más acelerada y muy apasionada, después viene Esteban Y yo por le pongo el detrás y freno de le mano. pone la chispa, la broma, la risa. Entonces, es muy divertida la clase de ustedes juntos. Verdade. Entonces, hoy estamos el 1, 2 y 3 acá en Chile. Y Cris, ¿dónde más vas a estar este año dando clases? Para Que si hay tenha gente que no agenda. viene. Olha, agora no começo de junho estaremos na Argentina, setembro estarei com a Nicole no México, México, em outubro estarei, com os profissionais da Dermates em Portugal, Portugal. com a equipe da Froz. Hoje estou ministrando algumas pequenas formações presenciais no Brasil, mas na minha clínica, eu tenho um espaço que eu criei, eu estou no meu ambiente, no Qué meu lindo. consultório, então, estou abrindo as portas em algumas formações na minha clínica, e a gente segue com algumas formações online. O que acontece? O tempo todo é muito dinâmico, né. Então as formações que eu tenho hoje online, por exemplo, tirando o que eu gravei recentemente, que é uma formação que eu fiz com a Frois, que é o Criomove, todas as outras formações estão ultrapassadas, porque tem muita informação rica ali, mas tem muita coisa que a gente já Já vai ajustou, né, cambiando. Va já cambiando, melhorou, já mudamos. es verdad. Então, estou desenvolvendo um projeto para no segundo semestre agora lançar, em parceria com a Frois.
que se chama Universidade da CRIO, que é um curso, uma formação completa, que aborda todas as áreas, mas é extremamente atualizado, que eu acho que acho não, tenho certeza que essa será a formação que ficará aí para o legado. Porque eu acho que agora a gente pode dar o ok que a junção da ciência e da prática clínica está praticamente perfeito. Muy bien, Qué ótimo. excelente. É isso. Felicitaciones. Estaremos atentos a las Estaremos novedades. aí presentes en la universidade Da CRIO, da CRIO. Claro. Universidade do Frio. Bien, oye, fue un gusto estar con Sí, fue ustedes. rico Ai, foi la um prazer, conversación. muito una gostoso. Ahora alegría. vamos a ir a almorzar Ya estaría bueno. o a tomar once. Y esperamos vernos nuevamente en Sí. otra instancia. Sí. Não tem segredo, não tem milagre. A CRIO é incrível, mas o grande segredo vai estar a sua vontade de entregar o melhor para o seu paciente, com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. E entregando o seu melhor com o que você tem disponível no momento. É sobre isso. Muito bem. Muito Gracias. Boa tarde, obrigada. boa meus noite. amigos. Saludos a todos. Nos Nos vemos. despedimos. Tchau, tchau. Adiós. Ah, foi muito Que lindo. lindo.